Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Iago Oliveira, esse é o episódio número 32 do M&A Talks. Hoje a gente tem a convidada aqui a Marcela Huertas, que é fundadora da MCM Corporate. A gente vai conversar sobre um tema que a gente abordou de forma paralela aqui no podcast, mas a ideia hoje é ter um aprofundamento maior, especialmente com questões mais práticas, que é o tema da due diligence. É uma etapa necessária que todos vemos aí nos processos, especialmente de M&A, que é o foco do podcast. Então, a Marcela vai nos contar um pouco de como funciona esse procedimento, né? Ela que trabalha também com esse produto nessa área, e eu acho que vai ser um papo muito interessante. Então, Marcela, obrigado por ter topado o convite para conversar aqui com a gente do M&A Talks, dedicar um pouquinho desses minutos aí para falar sobre esse tema. Mas antes da gente ir propriamente para o tema da due diligence, eu queria abordar com você um pouco sobre a tua trajetória. É sempre muito legal ouvir dos convidados como que foi o início da trajetória na área de investimentos, de M&A, e o que você vem fazendo, né, o que a MCM Corporate vem fazendo nessa área, para que os ouvintes também possam te conhecer um pouco mais antes da gente entrar no tema. Então, se você pudesse nos contar um pouco de como que foi a sua trajetória, como que você chegou a iniciar trabalhando nesse tema, seria muito legal. Legal. Bom, primeiro, Iago, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo para o M&A Talks e parabéns por esse projeto aí de compartilhar conhecimento e o mercado agradece. Então, estou muito feliz de estar aqui. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formada em Direito, sou especialista em Direito Tributário. Eu estou há 17 anos no ramo de consultoria, desses 17 anos, 14 focada em M&A. Eu fiz carreira em consultoria, em empresas de auditoria também, passei por Big Four, só que eu sempre gostei muito de negócios, né? Eu acho que até pelo direito tributário, por ter que conhecer ali a dinâmica de créditos, de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS, né? Os tributos indiretos exige bastante da gente conhecer a operação para ver se aquele crédito é devido ou não, como que funciona a operação na prática, e eu acabei gostando muito de conhecer operações empresariais e por essa razão, e gosto de negócios, né? Então, por essa razão, né, o ramo de M&A ele envolve muito a área de negócios, então, embora eu seja do ramo do direito, eu estou muito mais voltada para a área financeira e de negócios do que o direito em si. E aí, há 8 anos eu empreendo, né? Eu fundei a MCM Corporate. Eu costumo dizer, né, que uma das provas de amor que eu tenho por gostar de M&A é porque eu fui empreender exatamente no mesmo ramo que eu fiz carreira. A única coisa que eu acabei focando, né, que a gente foca aqui na MCM, é apoiar a indústria, né, a nova economia, o digital. Então, a gente tem atendido os fundos de Venture Capital, Venture Debt, Corporate Venture Capital também, apoiado negócios da nova economia do digital. Então, é um pouquinho aí do que a gente tem feito e um pouquinho da minha trajetória. Muito bom, muito bom. Eu sei que você vem trabalhando, então, com esses processos de M&A, numa vertente negocial, né, de analisar realmente ali qual que é o contexto desse negócio, mas eu queria que você nos contasse um pouco, contextualizasse, né, o que é o que é a fase de due diligence. Eu acho que muitos empreendedores estão nos ouvindo, eles ouvem falar, né, da due diligence, eventualmente já tenham passado por uma, mas o que vem ser o processo de due diligence e qual que é a sua importância aí tanto para o investimento, né, quando um fundo de venture capital faz o aporte, quanto uma empresa vai ser a compradora de outro negócio, né? Legal. Antes da gente chegar no serviço de diligência, né, de due diligence, eu vou trazer um contexto assim da etimologia da palavra, que eu acho que é importante, né, a gente saber de onde vem, Uhum. Antes da gente chegar nessa etapa, né? Então, a due diligence a diligência, ela vem, né, do latim diligentia, que quer dizer, né, zeloso, cuidadoso, né? E se a gente for para um aspecto
mais moral e até religioso, né, a diligência ela está ali entre as virtudes do ser humano, né? Então, dentro desse contexto da etimologia da palavra, até a gente chegar aos serviços em si, aqui no Brasil, desde 2012, essa atividade, esse serviço de diligência, ele é regulamentado pelo IBRACON, né? Tem um pronunciamento do IBRACON tratando desse tema, e a gente seguiu aí o mercado americano e o mercado europeu também para esse tipo de serviços, onde ele segrega o serviço de auditoria do serviço de diligência. Uhum. Então, a gente já tem norma regulamentando esse tipo de serviço. Porque esse serviço, para ele ter o cuidado, né, que se exige dentro de uma operação, e a diligência ela é aplicada não só no ramo de fusões e aquisições, mas também ela tem vários outros tipos de aplicações, mas aqui especificamente a gente está falando de fusões e aquisições, então acho importante saber que eu vejo um desconhecimento, às vezes, por parte de quem contrata ou do mercado em si, né, sobre o que é diligência e o que é auditoria. E essa contratação equivocada de um serviço, ela pode trazer grandes transtornos e não oferecer exatamente o benefício que o serviço de diligência tem para uma operação de fusão e aquisição. Então, eu acho importante a gente trazer isso e sempre ter em mente que a diligência ela tem como objetivo esse cuidado, né? Então, e esse cuidado em que formato? De levar maior conhecimento, de trazer maior clareza para a operação, porque um dos grandes problemas que as operações de M&A têm é o desconhecimento, né? A coisa que não foi tão bem conversada assim, e isso custa tanto dinheiro quanto energia, né? A gente está falando de relações humanas, e embora o M&A e a due diligence ela seja muito de negócios, quem faz esses negócios são pessoas. Então, quanto maior clareza a gente tiver nessa conversa, melhor aproveitamento todas as partes vão ter. Então, a due diligence ela tem como foco trazer conhecimento para a operação, para todos os envolvidos naquela operação, para que se possa negociar melhor. Então, a diligência ela não vem, muitas das vezes os empreendedores, né, ficam intimidados com a etapa da diligência, mas vai baixar meu preço, eu vou sair, né, prejudicado dessa negociação, mas não é essa a intenção, né? A intenção da diligência é trazer luz, né, para a negociação em si. Então, ela traz uma série de especialistas analisando matérias específicas para que os tomadores de decisão eles consigam decidir com maior clareza e assertividade ali sobre o negócio. Esse é o grande objetivo aí da diligência e o que o IBRACON também determina, né? Que sejam pessoas especializadas em determinadas matérias. Legal, muito bom. Eu acho que você tocou num ponto que é bem interessante, que é esse receio do empreendedor que está passando por um processo de diligência. A gente ouviu aqui de algumas pessoas a perspectiva de que, bom, eu construo a empresa e depois vem o comprador para colocar defeito no meu negócio, né? Mas não é esse o contexto. E eu acho que até o vendedor, ele tem uma segurança a mais quando o comprador faz uma boa diligência, porque eventuais riscos, eventuais passivos, eles são identificados e são verdadeiramente negociados. Não, a gente vai tocar um pouco no que é o no-go, né? O que o comprador pode encontrar no negócio que vai representar uma mudança de posição dele para dizer, olha, eu não quero mais comprar esse negócio, mas muitas vezes não é esse o sentido. É muito mais conhecer esse ativo que está sendo adquirido, que está sendo vendido, e para o empreendedor é uma segurança, porque à medida que o comprador toma conhecimento desses riscos, desse passivo, a chance de uma discussão posterior, e aqui já vestindo a roupa de advogado, né? Uma discussão posterior dizendo, olha, eu comprei essa empresa, mas não conhecia esse passivo, não me foi informado, foi omitido, né? Essa discussão diminui, é muito mais uma segurança. E assim, não existe nada pior para um vendedor que sai do negócio e depois recebe a notificação para pagar alguma contingência que não foi informada, ter dor de cabeça com um negócio que em tese já tinha sido concluído, né? Então é muito importante
é a gente falar desse receio do empreendedor, mas da importância para o empreendedor, para um vendedor, também do processo de due diligence, né? Com certeza, Iago, é isso mesmo, é uma garantia para todos, né? A Exato. diligência. O outro ponto que eu queria abordar contigo, Marcela, é um pouco mais da prática, né? Então, assim, vou contratar alguém para fazer a due diligence, ou minha empresa vai participar, vai passar por um procedimento de diligência, de due diligence. Quais são os principais documentos, né? A gente sabe que existem vários setores da economia, esses setores influenciam nesse processo de M&A e também na due diligence. Mas existe aí alguma concepção geral do que pode ser analisado em termos de risco, né? Então, assim, para um empreendedor que nunca passou por um processo de M&A, um processo de due diligence, quais são os documentos importantes aí da empresa dele que o comprador e a empresa que está realizando a due diligence, eles vão buscar olhar? Uhum, legal, ótima pergunta essa, Iago. O que eu recomendo muito, né? Balancete, né? É o primeiro, assim, é a primeira, porque é dali que a gente vai entender, porque tem empresas que é até engraçado, né? No kickoff a gente conversa, é um tipo de negócio. A hora que a gente vai ver a documentação, parece que a gente está falando de outra empresa que não tem nada a ver com o que a gente conversou no kickoff. Então, assim, o empreendedor, né, é claro que o contador, ele tem ali, né, a obrigação, né, de prestar o seu serviço com qualidade, mas também essa responsabilidade, a empresa do empreendedor. Então, olha, é contador que não entrega mensalmente balancete, não deixe que isso aconteça, né? Porque mensalmente você consegue acompanhar e ver se aquele balancete, minimamente, ele está refletindo a sua realidade. Uhum. Né? Porque se você deixa durante um ano inteiro, né, só entrega no final do ano o balancete, e a nossa análise é mensal. A distorção e talvez a falta de comunicação ali não é julgando e nem colocando a culpa no serviço da contabilidade, porque a contabilidade ela vai refletir o que o empreendedor passa para ela. Né? Uhum. Então, é o empreendedor quem precisa fazer esse acompanhamento, né? E ver o que tem de estranho ali naquele balancete para comunicar o contador que precisa ajustar algo, né? Eu já vi, a gente teve um caso de um aporte de um investimento anjo que o contador ele não entendeu muito bem a dinâmica, o empreendedor acho que também não explicou. O que ele fez? Ele viu que o aporte era maior do que os fundadores tinham colocado na empresa, então ele passou essa empresa para o investidor anjo. Ele não entendeu a dinâmica ali do investimento. Então ele tocou numa parte societária ali e isso foi indo. Né? Os Uhum. empreendedores assinaram aquela renovação de contrato e assim foi. Então, assim, é para a gente ver o grau de necessidade, mesmo que seja no início, do balancete. Então, é a primeira dica aí. Obrigações acessórias, né? Outra distorção. Às vezes, o que o fisco entende como a empresa não reflete nada a realidade do que é de fato a empresa. De novo, serviços de contabilidade têm a obrigação de entregar, né? Se o contrato exige ali que entregue a obrigação acessória, confira, né? Mesmo que seja uma declaração do Simples, veja se, né, se a sua obrigação acessória está adequada, se realmente a contabilidade fez essa entrega, enfim, acompanhe isso de perto. Outro documento que a gente olha também são os extratos bancários, obviamente, né? A gente faz cara Uhum. crachá, sim, de balancete com extrato, porque mesmo em empresas menores, não é só nas grandes que a gente vê, né, uma certa distorção, uma confusão ali da parte financeira. Obrigações acessórias, como eu já falei, notas fiscais a gente olha sim, então emitam nota. E os contratos, né? Contratos a gente olha dos fornecedores, dos contratos financeiros também, contratos com bancos, plano de contas, relatório de Bacen, a gente olha folha analítica de funcionários, sim, as políticas internas. Então, estou trazendo aqui
Uhum, num aspecto geral, passeando por todas as áreas que a gente atua, que é financeiro, contábil, tributos, trabalhista e uhum, previdenciário, o que de largada, assim, o empreendedor precisa ter, minimamente isso, né? uhum. Muito bom. Você falou sobre a questão do investimento antes do balancete. A gente também tem bastante experiência aqui com operações que envolvem empresas da nova economia. E eu acho que é algo recorrente essa parte contábil não refletir o que é necessariamente a empresa. Parte porque nem sempre a empresa representa o valor contábil dela, e a gente sabe disso, enfim, é a lógica do negócio. Se compra a empresa a partir de uma outra perspectiva negocial do que aquela que está no balanço, não estou pagando, né, o patrimônio líquido dela, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, parte também por uma questão, né, vamos colocar o nome correto, desorganização. É pouca preocupação com a questão contábil, financeira, que vai sim ser um fundamento para avaliação da empresa, para valuation, para due diligence, para identificação de riscos, né? Então é muito legal isso que você comenta sobre a importância de se ter essa parte contábil adequada. Mas isso eu já queria fazer uma conexão com a nossa outra pergunta, que existem documentos que geralmente se analisam nesse processo de due diligence, mas logicamente há uma lógica, existe uma função de análise desses documentos. O comprador ou o investidor, ele busca entender e descobrir, né, alguma coisa. E o Uhum. vendedor também é muito importante, é importante para o vendedor ele entender o que o comprador, o investidor está tentando analisar, descobrir nesse processo. Então, assim, quais são as informações que o investidor ou o comprador eles buscam analisando esses documentos? Né? O que eles querem saber se existe ou não? Sim, legal. Bom, todo input tem um output, né? Yeah. Então, o output ali, o que o comprador ele está buscando são elementos, né, para que ele possa decidir melhor. Então, tem obviamente, ele vai olhar riscos, né? Então, qual que é o tamanho desse risco, né? Então, Uhum. tudo bem, você não tem certo tipo, o empreendedor não tem certo tipo de informação ou não tem certo tipo de documento, e aqui por diversas vezes a gente procura outros meios, né, de conseguir dar aquela resposta para o comprador, mas eles buscam tanto a questão de riscos quanto a questão de indicadores. Uhum. Então, né, reflete exatamente a realidade da operação. E isso não é para derrubar deal ou para diminuir na negociação. É exatamente para, a partir daí, ter um ponto de partida, né? Se isso não foi feito até ali, vamos equilibrar aqui? Será que você está vendendo hoje com uma margem X? Será que essa margem ela realmente é adequada para o planejamento que você fez, ou você precisa vender X mais 20, porque a margem está inadequada, porque você não conseguiu chegar em custos e despesas aqui de uma forma adequada dentro do seu balancete, a gente está revisitando isso e a gente Uhum. está mexendo ali com o seu plano estratégico, né, para o crescimento da empresa. Então, eles têm total interesse em saber isso, como que a empresa está contabilizando aquilo, e se aquilo reflete a realidade, se as vendas dela estão sendo feitas de acordo com aquele contrato, ou se tem algum contrato que pode impedir algum tipo, algo na estratégia dali para frente. Então, na verdade, o comprador ele está sempre olhando para riscos e indicadores para crescimento, né? E de Uhum. novo, para que ele possa de fato contribuir com o smart money que ele quer, né? Ninguém Uhum. tem mais interesse do que o comprador de que aquele negócio dê certo. Mas Sem para dúvida. isso, ele precisa ter a visão dele ou uma visão imparcial, que é o que a gente leva, a gente não está ali nem pró-comprador, nem pró-vendedor, a gente está ali totalmente isento de opinião. Uhum. Né, o nosso serviço ele não está atrelado né, à conclusão ou não da operação. Tá? A gente está ali só para dizer, olha, vocês têm um problema aqui e a Uhum. gente, né, só traz luz para esse problema, ou para essa solução. Às vezes também existem oportunidades que o empreendedor não viu ali dentro do próprio negócio. Né? Às vezes até dentro de questões tributárias, a gente acaba chegando, olha, você poderia usufruir de tal benefício, isso mexe na tua margem, né? Uhum.
Bom, às vezes, nem sempre são só riscos, né? Mas muitas das vezes a operação ela tem uma oportunidade que não foi identificada ali pelo empreendedor. Então, às vezes, dentro de um benefício que o empreendedor pode usufruir do ponto de vista tributário, ele pode melhorar a margem dele, enfim, também a questão do fluxo de caixa. Então, acho que a palavra de ordem aqui, né, do que o comprador busca, ele sempre vai olhar para riscos e para indicadores para aprimorar a operação. Muito bom. A gente sempre comenta que quando a gente está negociando algum contrato para o comprador, né, que o problema não está no risco, está na má alocação do risco. Eu acho que a compreensão que tem que ser colocada é o procedimento de due diligence, ele visa identificar risco não para impedir que o negócio aconteça. Eu acho que não é nem o interesse do comprador nem do vendedor que o negócio não saia, a não ser que a gente identifique um risco muito grande. Mas a ideia é que esse risco seja alocado, e essa alocação vai se dar a partir do que é identificado na due diligence, né? A due diligence pode impactar no valuation, na redação do contrato, nas condições do contrato, no pós-M&A. Então, sempre nessa perspectiva de tentar entender os riscos envolvidos, mas especialmente como alocar esses riscos, né? A quem atribuir esses riscos, como colocar incentivos para a diminuição desses riscos e tudo mais. Uma outra coisa que a gente sempre é questionado, Marcela, é relacionado ao tempo da due diligence. Até por experiência própria, em alguns casos, se a gente pegar um processo de M&A de 9 a 12 meses, a due diligence é o que toma mais tempo. A gente sabe muito bem a importância da due diligence, da complexidade dela e da naturalidade que ela leva algum tempo, né? Mas para um empreendedor que ainda não passou por um procedimento como esse, quanto mais ou menos de tempo se leva num procedimento de due diligence, e isso eu sei que vai depender um pouco do nível da empresa, do nível do negócio, mas para ele ficar assim, já entender um pouco, né, qual que é o tempo que se leva na due diligence e por que, né, desse tempo. Muito bom, essa pergunta, muito boa. Bom, aqui na MCM, a gente se compromete com os nossos clientes, que geralmente são os compradores, de 15 a 20 dias a gente entregar a primeira minuta do relatório. A gente sabe que essa não é uma dinâmica natural do mercado, mas o que a gente acaba fazendo muito? A gente fica muito próximo do empreendedor. Então, e esses 15, 20 dias a contar da entrega dos documentos. Uhum. Então, é como você muito bem disse, né? Vai depender muito do quão organizado vai estar a empresa. Então, a gente tem empreendedores que a gente fica em contato direto com eles, eles conseguem nos entregar documentos em 3 a 5 dias, 80% da lista de documentos está ali entregue. Então, para ver como que ter a casa organizada melhora muito essa dinâmica, né? Ter pessoas, a gente vê muito na nova economia que realmente os empreendedores, eles estão junto com a gente na diligência, a qualquer momento que a gente tem uma dúvida, uma pergunta, eles estão ali prontos para nos atender. Então, assim, é um período, esses 20 dias é um período que estamos todos focados, tanto nós, né, quanto os empreendedores. Então, isso ajuda muito, né? A gente vê que diligência que corre rápido é a diligência que o empreendedor é o cara skin the game mesmo, né? Ele tá ali, é chato, ele tem que travar a agenda dele, mas isso passa muito mais rápido do que quando tem que passar por muitas pessoas, né? Que muitas vezes não dão as respostas que a gente precisa, entendeu errado. Então, a gente vê que quando o empreendedor se envolve, a gente tem uma agilidade nesse processo. Isso tem funcionado muito bem. Mas prepare-se aí para, pelo menos, ter 20 dias da sua agenda comprometida para o trabalho de diligência, para que ela não se estenda, né, por tanto tempo. Uhum. Muito bom. Você comentou um pouco sobre a possibilidade da due diligence num investimento de um fundo, um investidor anjo, e a gente também sabe que existe aí a due diligence para o M&A. Existe alguma diferença entre essas due diligence, seja no propósito, mas também na complexidade, no tempo que se leva, nos documentos,
ou não, são muito semelhantes e acho que a gente não pode pontuar a diferença. É interessante essa pergunta, porque quando tem empresas comprando, né, num processo de fusão mesmo, de aquisição e não de investimento, dá-se a impressão de que aquela operação, eu já ouvi, né, compradores falarem isso, mas eu não quero uma diligência igual a de investimento, eu quero uma diligência mais profunda, eu quero uma diligência com um tempo maior. Bom, a questão de tempo, a gente fala de um escopo red flag, né, onde a gente analisa ali 1 ano da companhia, ou a gente pode falar para os 5 anos, que é a dinâmica de risco aí, né, tributário e trabalhista previdenciário vai até mais. Mas, assim, para nós, prestadores de serviços, né, especialistas em diligência, para a gente não tem diferença. Né? A gente vai olhar com a mesma profundidade, mesmo que do escopo red flag ou num escopo full diligência, como a gente chama para os 5 anos, a gente vai ter a mesma concentração de análise. Então, tirando essa diferença do período, que a gente vai olhar menos documentos, né? Mas a análise, esse período de análise, ele é igual. Então, eu vejo que isso tem às vezes o mercado olha, mas os fundos olham superficialmente. Não, eles não olham superficialmente. O escopo é o mesmo. Né? A profundidade da análise é a mesma, ela só tem um período menor. Então, não se tem diferença entre uma operação e outra, e de novo, né, trazendo a questão do conceito, né, da etimologia da palavra diligência, que traz cuidado, o cuidado é o mesmo, até porque, né, o próprio direito civil, né, traz para a gente essa obrigação, esse dever de diligência do comprador. Então, independente se ele está com chapéu de VC, de CVC, ou se ele é uma companhia comprando outra, num outro estágio, o dever de diligência é o mesmo. Então, isso não muda para a gente. Sem dúvida. Essa pergunta eu fiz uma provocação exatamente porque é algo que a gente é muito questionado, e aí fica de lição para o ouvinte, né? Não há diferença, até porque os problemas eles podem impactar da mesma forma a empresa. O que a gente vê na prática, se a gente pode falar assim, mas é tudo muito igual? Não, na verdade o que muda é a dinâmica do processo de investimento para compra. Quando eu estou falando de um investimento anjo, no primeiro momento, geralmente o investidor anjo ele não entra no capital social, então o risco dele fica alocado de uma forma muito mais distante. E aí ele pode até assumir mais riscos, né, numa perspectiva mais legal do que financeira, mas ele assume mais riscos. Quando eu estou falando de um investimento um pouco maior, o investidor ele até pode entrar no capital social, mas ele não vai ter o controle da sociedade, né? Então ele fica num percentual muito pequeno que também vai impactar na alocação de risco dele. Quando a gente está falando de uma compra de uma empresa, muitas vezes a gente vê a venda do controle ou até a integralidade da empresa. E, logicamente, a gente está falando de uma transferência de risco muito maior para o comprador. Então, nessa perspectiva, assim, a due diligence ela continua sendo a mesma, a profundidade que ela tem que ter tem que ser a mesma, mas como o investidor, o comprador, eles vão alocar esse risco, isso depende muito do como eles vão visualizar, né, o grau de exposição de risco deles pós-negócio. Então, isso é muito importante para a gente falar para o empreendedor, né, eventualmente para o investidor que está nos ouvindo, o comprador também, né? Acho que é por aí. Eu acho que é um ponto muito importante, Iago, que você, né, só complementando aqui o que você trouxe, o escopo, né, que é muito individual. Então, acho que, né, essa questão não é a diferença entre uma due diligence para um M&A ou para um investimento. Acho que é um pouco do que o comprador precisa, né? Então, é o formato ali. Se eu for fazer a diligência para um fundo de dívida, por exemplo, ele vai pedir certos aspectos ali que talvez um fundo de VC ele não tenha interesse em ver, porque o fundo de dívida ele não está muito preocupado ali com riscos, ele está muito mais focado desde que o risco não impacte na capacidade de pagamento da empresa. Né? O VC ele já vai
caminhar junto com a empresa, né, por muito mais tempo, então ele vai estar mais sujeito a compartilhamento de riscos. E quando a gente fala de uma fusão e aquisição, trazer exatamente todo esse risco para dentro de casa, talvez ele queira que que se veja num outro formato. Mas, assim, é muito arranjo de escopo, né? Mas não tem a ver com a profundidade da análise. Mas, no fim do dia, o dever de diligência e de cuidado, a gente está falando da mesma coisa. Né? Então, é muito ajuste e arranjado de escopo ali. Isso acontece mesmo entre um VC e outro VC. Né? Se eu estou trabalhando um VC que tem uma tese de investimento onde ele está olhando muito mais para impactos, por exemplo, né? Ele vai me exigir, né, ver essa parte de governança, reputação e outros aspectos também de impacto, ou social, ambiental também, ele vai querer um grau de profundidade maior nessa matéria, diferente de um VC que não é um VC de impacto, não que ele não esteja preocupado com o risco, né, dos impactos de reputação daquela empresa que ele vai investir, mas ele não vai me exigir tanto desse aprofundamento dessa matéria, mas a gente pode estar falando de VC igual, né? Então, acho que é legal a gente esclarecer isso, porque isso é muito individual da tese de investimento de cada investidor também. Isso aí, bem nessa parte. Marcelo, nosso tempo aqui ele vai se encaminhando para o final. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que é algo que também eu acho que pode servir muito como lição para os empreendedores que estão nos ouvindo. Eu queria que você nos contasse, seja por experiência própria, algo que você já tenha visto no mercado através de outras operações, fatores que são importantes ou descobertos na due diligence e que representam a desistência do comprador ou do investidor daquele negócio. É o chamado non-go, né? Então, assim, eu vou fazer um processo de due diligence, assino algum tipo de contrato, vou fazer o processo e descubro uma contingência, um passivo, uma situação tão grave que eu prefiro não prosseguir com o negócio. Então, não sei se você já teve experiência com algo nesse sentido, ou até já visualizou isso em outras operações de mercado, mas existe essa possibilidade, né? E se você pudesse nos contar algum exemplo, assim, de non-go, né, que eu posso ter na due diligence que vai impactar para que o negócio não saia. Legal. Bom, eu vou contar o episódio mais recente, né, que nós experienciamos aqui na MCM, um deal breaker por questões reputacionais. Né? Então, isso tem pegado muito forte, essa questão de reputação, né, o quanto que os founders estão envolvidos em escândalos. Então, nesse caso, foi uma questão de lava-jato. Então, o fundo resolveu dar um no-go aí, como você disse. A gente também já, né, um pouco mais, recente ainda, é desse ano também, questão de confusão patrimonial. Então, o fundador, ele, né, fez compras de carro, casa, enfim, ali no balanço da empresa, e ele estava tendo uma resistência muito grande para esse entendimento. Então, o fundo achou melhor não seguir em frente. Eu acho que por conta dessa falta de clareza mesmo do fundador, de que isso não se deve fazer e isso é uma norma contábil, enfim, né, enfim, e de administração também muito básica. Então, o fundo achou melhor não. Se a pessoa não quer ser educada, está tudo bem também. E então, acho que assim, questão de reputação e confusão patrimonial tem acontecido muito, eu tenho assistido bastante isso, acho que eu não via isso, acho que nem na economia real, né, dos meus tempos antigos de auditoria, mas hoje eu tenho visto muito essa preocupação com parte reputacional. E aí, um último caso antigo que eu tive foi de contingência tributária. Então, a contingência realmente o risco estava muito maior do que eles estavam dispostos a fazer a negociação. E aí foi aqueles planejamentos estranhos, né, muito básico, né, de um regime de PIS e COFINS do não cumulativo para o cumulativo, onde baixava, né, assim, a alíquota de uma maneira muito expressiva na operação.
e foi uma decisão ali do fundador com o contador, mas que prejudicou a operação de M&A. Então, acho que é isso que eu destacaria, assim. Show. É uma coisa até que a gente não abordou tanto, mas que fica também de informação para quem está nos ouvindo, que a due diligence, ela não fica restrita ao negócio. É muito importante também que se veja eventuais passivos ou situações de contingência dos sócios, né? Isso que você comenta sobre confusão patrimonial, reputação, são questões que são relacionadas aos sócios, mas podem impactar, seja agora, no futuro, pós-deal, a empresa. Então é importante também que o empreendedor saiba que vai ser realizada algum tipo de análise de documentos pessoais, seja certidões, né, de processos movidos contra os sócios ou algo do tipo, porque isso pode impactar o negócio. Então é uma das fases, das facetas da due diligence, né? De fato. Exatamente. Mas, Marcela, nosso tempo ele vai chegando no final. Eu queria te agradecer por ter contribuído aqui um pouco com esse episódio do M&A Talks. A due diligence é um dos tópicos mais importantes quando a gente vem falando de negociação de M&A. Então, todos esses pontos que você trouxe, eu acho que contribuíram muito para o conhecimento do nosso ouvinte, né, que pôde aí conhecer um pouco mais sobre due diligence. Então, muito obrigado por ter topado esse convite. E o M&A Talks aí fica de portas abertas para eventuais futuras contribuições, tá? Muito bom. Obrigada, Iago. Obrigada a todos os ouvintes e eu que agradeço esse convite mais uma vez aqui.